Estudos para concursos. Bom, estudos para concursos. Contabilidade. Para o concurso da Alesp. Contabilidade básica, né? Daí, demonstrações contábeis obrigatórias. Isso aqui é um basicão, mas importante. As contas de. As contas da contabilidade é basicamente mais e menos. Positivo e negativo, adição e subtração. Aí às vezes tem uma multiplicação, sabe, de porcentagens, tipo depreciação ou amortização. Mas o que mais tem que saber, basicão, é simplesmente conseguir identificar o que é que, o que é o que. É isso o básico. E isso você pode encontrar no conteúdo de demonstrações contábeis obrigatórias. As demonstrações contábeis obrigatórias aqui fala sobre balanço patrimonial o que é, e qual lei que especifica ela como uma demonstração contábil que é obrigatória estar escrita no livro, nos livros contábeis, porque os condicionais, os auditores e os caras de assembleias legislativas têm que ver esses números, e os caras de contabilidade também. No artigo 178 da Lei 6.404. Depois ele fala conta dos ativos, depois ele tem um modelo de balanço patrimonial, e esse aqui é um importante. Você tem que olhar essas coisas aqui de modelo de balanço patrimonial e descobrir, tentar lembrar o que é que. O que é um passivo circulante, o que é um ativo circulante, o que é um passivo exigível a longo prazo e o que é um resultados de exercícios futuros, resultados antecipados e patrimônio líquido. Ativo, quais que são ativos de realizável a longo do prazo e o que é ativo permanente. Todas essas coisas aqui que eu acabei de falar são tipo ativo é coisas positivas, passivos são coisas negativas. E ou coisas. Coisas. Na verdade. Eu acho que eu estou confundindo. Eu já estou tanto tempo que eu estou me confundindo nas minhas memórias. Quando eu ler de novo isso aqui, eu vejo. Basicamente aqui você vai separar essas coisas que eu acabei de falar em positivos e negativos, coisas que vão ser para fazer uma conta final. Daí tem uma coluna 1 e 2 que diz. A coluna 1 referente aos valores deste exercício do ano e as contas e a coluna 2 referentes a valores de exercício anterior, ou seja, existe uma comparação para você ver o crescimento das coisas. Isso que é o balanço patrimonial perfeito. Tá aí depois tem sobre contas retificadas de ativo, tem ações em tesouraria. Depois você fala sobre demonstração do resultado do exercício. Ou seja, o resultado é simplesmente a conta de mais e menos. Daí você vai ter um resultado. Pode ser lucro ou pode ser ruim. Daí tem um modelo de demonstração de resultado do exercício. Basicamente, você está falando os tipos de contas e daí tem uns números X para representar os valores das coisas aqui. Coisas negativas e coisas positivas. Aqui tem as receitas de operações brutas, as deduções de abatimentos, receitas operacionais líquidas, custos operacionais. Tem os lucro operacional bruto, despesas operacionais, outras receitas operacionais, lucro prejuízo operacional, receitas não operacionais, despesas não operacionais, resultado de correção monetária, resultado de exercício antes de contribuição social, provisões de contribuição social, resultado do exercício antes do imposto de renda, provisão para o imposto de renda, resultado de exercício após o imposto de renda e participações. Lucro líquido do exercício e lucro líquido da apuração de capital. Você coloca tudo isso aí numa trequinho, vai conseguir fazer uma conta de mais e menos, negativo, positivo, subtração e adição, e vai conseguir descobrir o resultado do exercício. É basicão, né? O problema é identificar o que é que, se eles não colocarem isso na questão. Depois disso, tem sobre a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, os valores extras. Daí aqui tem um exemplão, e eu não vou ler o exemplão. Depois disso, tem a demonstração de mutações de patrimônio líquido. Depois tem o patrimônio líquido, se lembra? De novo, mas só umas contas de mais e menos, subtração e adição. Só que nesse aqui você vai só subtrair e adicionar as coisas que são consideradas patrimônio líquido. Ou seja, de novo, é a explicação de novo. Essa coisa aqui de demonstrações contábeis é basicamente você conseguir identificar o que é o que. No caso aqui, você tem que identificar no primeiro, você tem que identificar o que é ativo e o que é passivo. E nesse aqui, depois você tem que identificar o que é lucro e prejuízo. Nesse aqui você tem que identificar o que é patrimônio líquido para você poder fazer a conta. Basicão, basicão. Depois disso,
Aqui tem uma conta chamada capital circulante líquido, que aparece na demonstração de origens de aplicação de recursos. Ou seja, esse aqui são demonstrações para você falar de onde é que veio as coisas, de onde é a aplicação de recursos, ou seja, de onde é que veio o dinheiro que você está usando, entendeu? Depois disso, tem um modelo de demonstração de origens de aplicação de recursos. Esse aqui, eles são separados em origens dos recursos, daí eu tenho coisas cercos demais, a maioria dessas coisas, obviamente, são coisas mais, porque recursos são coisas boas, é o dinheiro que você tem para gastar. Origem de recursos, obviamente, são coisas que são, se você recebeu, valor extras que você recebeu. Claro que tem alguns tipos de deduções, tipo impostos, né? Ou decretação, aqui ó, tem depreciação e amortização também. Depois disso tem aplicação de recursos, aumento de diminuição de capital circulante líquido, variação de capital circulante líquido. Daí disso é conta desses números aqui, você vai lá e faz uma conta de mais e menos e pronto. Depois disso tem uma nota explicativa. Nota explicativa? Nota explicativa, nota explicativa. Na minha cabeça apareceu como um trabalho de auditor e contabilidade. Basicamente, o auditor ou o contador, ele vai lá nos lugares, faz uma verificação de coisas, operacional, patrimonial e qualquer tipo de trabalho aí que for chamado. E no final ele tem que fazer, dar uma opinião dele. E eu acho que é isso, né? Ele fala uma explicação de alguma coisa no final, uma nota explicativa. Deixa eu ler. Vamos ver o que é nessa nota explicativa aqui. Se ela tava a magia da minha cabeça, tá certo. As notas explicativas são informações que visam complementar as demonstrações financeiras e esclarecer os critérios contábeis utilizados pela empresa. Critérios contábeis utilizados pela empresa. A composição dos saldos de determinadas contas, os métodos de depreciação e os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, etc. Interessante. Não entendi. Bom, basicamente são só esclarecer os critérios, como é que eles fazem as contas. Daí voltando aqui, a gente vai ler sobre o. São 4, 5 coisinhas, basicamente aqui. Nesse conteúdo da apostila de demonstrações. Tem as demonstrações das origens, das aplicações de recursos, de onde veio o dinheiro. Tem as demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Tipo, se o patrimônio líquido acabou, depois de fazer todas as contas de lucros e prejuízos, se o patrimônio líquido acabou sendo aumentado ou se o patrimônio líquido diminuiu. Depois tem as demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados, né, o resultado final de todos os passivos e ativos. Depois tem a demonstração de resultado do exercício, que é só um resultado, você depois julga se é bom ou ruim. E o primeiro, mais importante de todos, a aplicação de demonstração contábil de patrimônio de balanço patrimonial. Agora vamos ler tudo aqui. E tentar enumerar as coisas para a gente lembrar quando tiver uma questão de a droga de um balanço patrimonial, uma demonstração contábil. Balanço patrimonial é a demonstração das financeiras que evidencia resumidamente o patrimônio da entidade quantitativa e qualitativamente, quantidades e qualidades. O artigo 178 da Lei 6.404 evidencia o seguinte. Bom, eu não ia fazer isso, mas é importante. Então vamos fazer. Verificar se essa lei ainda, se ela foi atualizada alguma coisa aqui. Lei 6.404. Daí você vai lá no consulado, Planalto, daí você clica em texto compilado, daí você usa o localizador. Primeiro aqui, buscar, daí no localizador você procura. Qual que eu estou lendo? Procurando mesmo? 178, né? 202, 200, 195, 180, 175, 178, 176, 177, 178. Aqui. 178 ele é a seção de balanço patrimonial, grupo de contas. O artigo 178 está aqui falando que ele só foi atualizado em 2009. 2009, todas as atualizações desse parágrafo em 2009. Ou seja, essa lei aqui não está desatualizada nessa apostila. Voltando. No balanço das contas serão classificadas, segundo os elementos de patrimônio que existem ou agrupamentos, que existem agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. No parágrafo 1, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados nos seguintes grupos.
que é ativo circulante, o que é ativo realizável e a longo prazo, e o grupo de ativo permanente dividido em investimentos ativo, imobilizado e ativo diferido. Zoado! Depois tem o passivo. Parágrafo 2. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: grupo de passivo circulante, grupo de passivo exigível ao longo prazo, grupo de resultados dos exercícios futuros e grupo de patrimônio líquido dividido em capital social, reservado de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos acumulados. Todas essas coisas aqui que a gente acabou de ler estavam lá naquela balancete ali, naquela demonstrativo de balanço patrimonial que a gente acabou de ler. Parágrafo 3. Os saldos devedores e credores. Saldos devedores e credores. Coisas que são devidas, ou seja, negativas, e coisas credoras que são devidas para a gente, que vão ser recebidas, credoras, que a companhia não tiver direito de compensar ainda. Serão classificadas separadamente. Ou seja, o dinheiro mágico que a gente ainda não tem dinheiro, direito. As contas do ativo sujeitas à depreciação, amortização e exaustão e provisão. Complicado. Para créditos de liquidação duvidosa aparecerão no balanço patrimonial. Contas de ativo estranhas tem que aparecer no balanço patrimonial. Entendi. A depreciação é um tipo de coisa que é considerado ativo. Hein? A amortização também é considerado ativo. Exaustão, eu não sei o que é isso aqui. E provisão também não sei o que é isso, porque eu não lembro, mas eu acabei de ler isso aqui no conteúdo de amortização e depreciação. Provisão era uma coisa muito estranha. Era tipo, todo ano ele fazia uma verificação do quanto ganhava. Tipo, o valor que era o crédito falava que a pessoa era devida e que ela recebia. Daí disso ela falava a provisão como se fosse uma perda desses créditos que acabou não recebendo. Daí ele em cada ano tinha marcado uma contagem desse tipo de valor. Era 700, 300, 2000. E depois disso somava tudo, comparava com o valor creditado que recebeu e verificava qual era a porcentagem disso tudo. E daí o que eu não entendi era se essa provisão era tipo um valor de porcentagem que era para você, que a pessoa ia fazer, cobrar, tipo aumentar valores das vendas dela para conseguir recuperar esse dinheiro. Eu não entendi o que era a provisão. Voltando para conteúdo da apostila, né? Depois dessa coisa aí que ficam, dessas contas ativas que ficam no balanço patrimonial, aparecem deduzidas das respectivas dessas coisas aqui, dessas contas ativas de depreciação, amortização, exaustão e provisão, tem que descontar as depreciações, as amortizações, as exaustões e provisões. Mesma coisa, mesmo nome, só que são ONs, né? Para créditos de liquidação duvidosa. Daí na página seguinte tem o modelo, que a gente leu, né? Só os nomes. Ela é separada em ativo, quer dizer, o modelo de balanço patrimonial é separado em ativo e passivo. E daí elas são separadas em duas, as coisinhas são separadas em níveis códigos, em códigos de número 100 e em códigos de número 2, tipo 2001, 2000, 2002, 21, sacou? Daí desses códigos eles separam duas colunas para se colocar os números dessa tabela do balanço patrimonial, que são do ano anterior e do ano atual, do exercício atual. Nisso aqui você vai fazer uma comparação, vai poder fazer uma comparação dos valores que aumentaram e os valores que diminuíram da contabilidade, obviamente. Daí, agora, que é o importante, é tentar lembrar essas coisas aqui, esses nomes dessas coisas dos passivos e dos ativos, para você conseguir marcar elas na questão e fazer as contas de divisão, não, as contas de subtração e adição direitinho. Ativos circulantes do tipo disponível. Elas são o dinheiro em caixa de bancos e o disponível também é a aplicação de liquidez imediata. Ativo do tipo contas a receber. O contas ativo circulante de contas a receber são as duplicatas descontadas e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Essas são as contas a receber. O ativo circulante de imposto a compensar é o ICMS, o IPI e o ISS. Se qualquer imposto. Qualquer imposto. O ativo circulante do tipo investimentos temporais e curto prazo são as provisões para redução ao valor de mercado. Depois disso tem os estoques. O ativo circulante do tipo estoque são as provisões para perdas
e a provisão para a redução de valor de mercado. E depois tem o despesas de exercício seguinte. Próximo, ativo realizável e longo prazo. O ativo realizável a longo prazo é separado em contas a receber. Esse aqui tem o tipo provisão para crédito de liquidação duvidosa. Depois disso tem os investimentos temporários a longo prazo, que são separados em tipo provisão de para perdas. Isso aqui é do tipo negativo. Na verdade, todas as coisinhas aqui estão com tipo um negativo aqui do lado. Eu não estou entendendo se é uma coisa que eu deveria assumir, que é do tipo negativo, ou seja, uma coisa que vai fazer uma subtração, ou uma coisa positiva, né? Minha cabeça diz para eu assumir que é coisas que vão ser negativas. Ou seja, é importante saber essas coisas, porque quando fazer a continha de subtração e adição, simplesmente vai contar essas coisinhas aqui que estão com negativos, né? Então, voltando para o começo. Toda vez que eu não falar, se eu não falar que tem um negativo na frente, significa que ela não é negativa. Voltando, ativos circulantes do tipo disponível, dinheiro em caixa em bancos e aplicação de liquidez imediata. Isso aqui é positivo. Contas a receber, negativo, duplicadas e descontadas. Negativo, provisão para crédito de ligação duvidosa. Imposto a compensar, isso aqui não é negativo. Coisas a compensar são valores que vão ser recebidos de volta. ICMS, IPI e ISS. Depois, tipo investimento temporários e a curto prazo. Eles têm o negativo provisão para redução de valor de mercado. Os estoques, a provisão para perdas é negativo. O negativo, a provisão para redução ao valor de mercado é negativo também. E despesas de exercício seguinte, não tem nenhum exemplo aqui. Depois disso, tem o tipo ativo realizável a longo prazo. Contas a receber, negativo. Provisão para crédito de liquidação duvidosa. Depois, investimentos temporários a longo prazo. Negativo. Provisão para perdas. E provisão para redução de valor mercado não é negativo. Depois, despesas antecipadas. Depois, ativo realizável vem o ativo permanente. O ativo permanente tem os investimentos, o ativo imobilizado e o ativo diferenciado. Os investimentos de participação permanente em outras empresas não são negativos, são positivos. O valor que vai ganhar. Os ativos de investimentos de participação em fundos de investimentos também é coisa que vai ganhar. Ativo permanente de investimentos de outros investimentos de bens também é ganhar. Mas investimentos de provisão para perdas é negativo. E investimentos de depreciação acumulada é negativo também. Subtrai, subtrai. Depois disso tem o ativo imobilizado de ativo permanente. Bens materiais de uso são positivos, não subtrai. Imobilização em andamento é positivo, é ativo imobilizado positivo. Negativo, depreciação acumulada. Negativo, exaustão acumulada. Bens materiais e imateriais são positivos. Negativo, amortização acumuladas. Ativo deferido é negativo, que é a amortização acumuladas. Assim acaba a continha das separações de ativos. Agora os passivos no balanço. O passivo circulante, com isso aqui dá para entender, né? Basicamente, para mim, pelo menos a minha cabeça conseguiu organizar de novo as coisas. Ativos são coisas, a maioria dos ativos são coisas que são débitos, ou seja, dívidas, coisas que vão ser pagas. Enquanto a única coisa que não é paga normalmente são os ativos permanentes, ou seja, coisas que são consideradas como patrimônio líquido, por patrimônio líquido. Voltando, e os passivos são coisas que são gastos, né? Tem obrigações a fornecedores, obrigações financeiras. Esse é o passivo circulante. Coisas que são, lembrei agora. O ativo são coisas que não são. Ativos são coisas que não são agendadas, isso. Não são agendadas a ser gastos. E os passivos são coisas que são agendadas, recebimentos e também agendados a serem gastos também. Obrigações a fornecedores, obrigações a financeiras, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas e outras obrigações e provisões são todos do tipo passivo circulante. Daí, do tipo passivo exigível a longo prazo, são as obrigações de fornecedores, de exigível a longo prazo também, obrigações financeiras também,
e outras obrigações também. E o resultado de exercícios futuros não tem uma separação aqui. Depois disso, tem as receitas antecipadas. As receitas antecipadas são do tipo negativo, são custos correspondentes. E o patrimônio líquido aqui. O patrimônio líquido é igual ao capital social. O patrimônio líquido pode ser separado em capital social. O capital social é igual a capital negativo, é capital realizar. Aqui é o exemplo. Reservas de capital. Também o capital social pode ser separado em reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucro e lucros de ou prejuízos acumulados. Os lucros e prejuízos acumulados podem ser separados em lucros acumulados positivos e prejuízos acumulados que são negativos. E disso, o último é as ações em tesouraria que são representadas como negativos. Voltando, daí essa tabelinha que eu acabei de ler, não é complicado, só para tentar lembrar o que é positivo e negativo, o que é subtração e adição. Tem a explicação lá que a primeira coluna é a separação em data do mesmo exercício e a coluna 2 são o exercício anterior. Nota sobre essa coisa aí que eu falei. Neste modelo de balanço patrimonial, você encontra um roteiro com informações para facilitar a classificação das contas do balanço. Como vimos anteriormente, o ativo é um composto por contas de saldo devedor e o passivo por contas de saldo credor, devedor e credor. Entretanto, existem determinadas contas que, embora com saldo devedor, apareçam no lado passivo e vice-versa. As contas retificadoras do ativo que aparecem com mais frequência são duplicadas, decontadas, provisão para créditos de liquidação duvidosa, depreciação acumulada e amortização acumulada. Sobre as ações de tesouraria que apareceram lá no final. As ações de tesouraria ocorrem quando a empresa adquire seus acionistas ações dela própria. Interessante. No balanço, ela vai aparecer como sendo uma subtração da conta contábil, um valor correspondente ao capital ainda não integralizado, que, de acordo com a forma jurídica da empresa, poderá estar representado por acionistas de conta capital a integralizar ou cotistas conta capital, a integralizar a de ou outra. As contas ações em tesouraria será destacada no balanço como uma dedução da conta de patrimônio líquido que registra a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Além disso, do total do grupo de patrimônio líquido será subtraída a conta prejuízos acumulados. 10.2 Demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração evidencia o resultado que a empresa obteve a lucro ou prejuízo no desenvolvimento de suas atividades durante um determinado período, geralmente igual a um ano. Tá muito chato. Não vou mais comentar as coisas, porque comentar é muito demorado. Demora demais. Os vídeos demoram demais. Fica comentando. Artigo 187 da Lei 6.404. A demonstração do resultado do exercício discriminará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas. Discriminará a receita bruta das vendas e serviços, das deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Discriminará a receita da líquida das vendas e serviços a custo das mercadorias e serviços vendidos do lucro bruto. Discriminará as despesas com as vendas e as despesas financeiras deduzidas das receitas das despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Discriminará o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais e o saldo de conta à correção monetária. Discriminará o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto. Discriminará as participações dos debentores, empregados, administradores e partes beneficiárias e as contribuições para instituições ou fundos das assistência, providência ou previdência sobre empregados. E previdenciará. Estou falando certo? Discriminará, não previdenciará. Discriminará o lucro ou prejuízo líquido do exercício do seu montante por ação do capital social. Na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização em moeda, os custos, despesas e encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. 2. Parágrafo 2. O aumento do valor dos elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrado como reserva de reavaliação, que está no artigo 182, parágrafo 3 dessa mesma lei, somente depois de realizado poderá ser computado com lucro para efeito de dividendos ou participações. Veja o modelo de demonstrações do resultado do exercício. Modelo sem comentários, só lendo as coisinhas. 1. Receita operacional bruta de venda de mercadorias ou
prestações de serviços. 2. Deduções e abatimentos. São vendas anuladas. Descontos, abatimento significa cancelar alguma coisa, tá? Descontos incondicionais concedidos, ICMS sobre vendas, PIS sobre o faturamento e COFINS. 3. Receita operacional líquida. 1, 2. Custos operacionais. 4. Custos operacionais, custo de mercadorias vendidas ou custo de serviços prestados. Lucro operacional bruto sobre 3 e 4. Despesas operacionais, 6 despesas operacionais, são despesas de vendas, despesas financeiras, negativo de receitas financeiras, despesas administrativas e outras despesas operacionais. 7. Outras receitas operacionais. Lucro ou prejuízo operacional é igual a 5, lucro operacional bruto, menos despesas operacionais, mais outras receitas operacionais. 9. Receitas não operacionais. Se você não entendeu, quando falou de receitas operacionais líquidas, disse que era a receita operacional bruta, que é o valor que é sempre descontado, menos as deduções de abastecimentos. Daí isso dá o líquido. E o lucro operacional bruto é igual à receita operacional líquida menos os custos operacionais. Se você conseguiu entender, basicamente aqui não, o Treco está falando em números, usando os números para, ao invés de falar as coisas, escrever as coisas. Voltando. 9. Receitas não operacionais. 10. Despesas não operacionais. 11. Resultado de correção monetária, mais ou menos, negativo ou positivo, lucro ou despesa. Resultado de exercício antes da contribuição social. O resultado do exercício antes da contribuição social é igual ao lucro ou prejuízo operacional mais as receitas não operacionais menos as despesas, né? Sempre mais receitas menos despesas. Mais ou menos o 11, que é o resultado de correção monetária, que pode ser positiva ou negativa, entendeu? Por isso que é mais ou menos. Daí, isso vai dar igual a esse 12, que é o resultado de exercício antes da contribuição social. O resultado de exercício significa o ano. 13. Provisão para a contribuição social. 14. Resultado de exercício antes do imposto de renda. Daí esse resultado do exercício, o resultado do ano, é igual a soma do resultado do exercício de conta antes do contribuição social, toda aquela continha lá, 8 mais 9 menos 10, mais ou menos 11. Essa conta aí de provisão de resultado, menos a provisão para a contribuição social, ou seja, o valor que foi tirado para a contribuição. Esse é igual ao resultado do exercício antes do imposto. Depois, 15, provisão para o imposto de renda. E 16, resultado de exercício de após o imposto. De novo, o resultado de exercício é simplesmente o resultado do exercício menos uma provisão de imposto de renda, ou seja, é sempre o anterior, o resultado anterior menos um novo tipo aqui. Depois disso tem o 17, que são as participações. As participações são separadas em debentures, empregados, administradores, partes beneficiárias e contribuições ou para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados. E o 18 é o lucro líquido do exercício, finalmente. Depois de feito todas essas mais e menos, todas essas contas de mais e menos, vai dar igual a um resultado do exercício após o imposto de renda, e depois você tiver as participações, vai dar igual a um lucro líquido do exercício. E o 19 é o lucro líquido por ação da capital. De acordo com as disposições legais, havendo participação do capital da empresa por debentures, que são títulos ou créditos emitidos pela sociedade por ações. Ainda bem que teve essa explicação, porque eu estava extremamente confuso quando eu li debentures, não sabia o que era. Por empregados, administradores e etc. Esses títulos aí. Essas participações têm preferência sobre o lucro líquido e deverão ser deduzidas antes de ser conhecido o lucro líquido final. Ou seja, desconte esses títulos antes de saber o final. Demonstração do lucro de lucros próximo. Demonstração. É a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados evidencia o lucro apurado no exercício de sua destinação, bem como eventos ou modificam o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, como correção monetária, ajustes de reversões de reservas, segundo o artigo 186 da Lei 6404. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará 1, 2, 3 coisas. Tem 3 coisas discriminadas nessa conta, nessa demonstração.
É discriminado o saldo de início, os ajustes de exercícios anteriores e a correção de monetária do saldo inicial. É discriminada as reversões de reservas de lucro líquido e do exercício. E é discriminada, por fim, as transferências para reservas, dividendos e a parcela incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. Parágrafo 1 e 2. Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas as decorrentes de efeitos de mudanças de critério contábil ou de retificações de IR imputável a determinado exercício anterior, o que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Parágrafo 2. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá dedicar o montante a dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido se elaborada e publicada pela companhia. Interessante. Temos exemplo aqui. De novo, é uma representação de mais ou menos em números. Modelo de demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Saldo inicial do P1, saldo inicial do período. 2. Ajuste de exercício anteriores. Ele pode ser positivo ou negativo. Adição ou subtração. 3. Correção monetária do saldo inicial. Ela é positiva. Saldo ajustado e corrigido. Positivo. Lucro ou prejuízo exercido. Quer dizer, um saldo na verdade não pode ser considerado positivo ou negativo, porque ele depende do valor inicial, do valor anterior dele, se lembra? Um saldo é o valor anterior, é o valor do passado, é o valor que era antes. E depois a gente está fazendo conta de demonstração para saber o novo valor dele, entendeu? Por isso não pode ser considerado positivo ou negativo. Eu estava me confundindo aqui. Saldo ajustado e corrigido depois dessas subtrações positivas e adições, desse ajuste de exercício e dessa correção monetária. 5. Lucro ou prejuízo do exercício, mas pode ser positivo ou negativo, né? Lucro positivo, prejuízo negativo. 6. Reversão de reservas, é positivo. Daí vai dar um outro saldo, o saldo à disposição. Daí 8. Destinação do exercício. Reserva legal, reserva estatutária, reserva de para contingência e outras reservas. Valores de reservas para serem usados. Esses valores que foram sobre que estão à disposição vão ser transferidos para tipos de reservas para serem usados em outras coisas, entendeu? E os dividendos obrigatórios também, coisas que são obrigações a pagar, dinheiro por ação. Os dividendos, um momento. Os dividendos obrigatórios é igual a real ou por ação. Se você não lembra o que são dividendos, são iguais ao valor que tem que pagar para os acionistas, entendeu? Existe uma porcentagem que é acumulada no próprio regimento interno da entidade, que são dessa porcentagem dos lucros que vão ser separados para serem pagos aos acionistas, e são os dividendos. E também se a própria organização não marcou, escreveu a conta, como é que é feita a contagem de dividendos para ser pagos aos acionistas, elas são feitas, a contagem é feita pela regra de lei, que é uns 50%. Aí, e a última parte da demonstração de lucros e prejuízos acumulados é o saldo final, né? Depois de fazer todas essas descontagens. Saldo do fim do exercício. Falta só duas demonstrações, né? A demonstração das mutações do patrimônio líquido agora. As demonstrações das mutações do patrimônio líquido mostram as variações ocorridas nas contas do patrimônio líquido, evidenciado aos saldos iniciais os ajustes do exercício anteriores. A correção monetária, os aumentos do capital e reversões de reservas, o lucro líquido do exercício e sua destinação, além dos saldos finais de contas, compõem o patrimônio líquido da empresa. Essa demonstração financeira está prevista no parágrafo 8186 da Lei 6.404. No parágrafo 2, ele diz que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar um montante de dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Esse montante final aí pode ser colocado nas mutações, coisas que mudam o patrimônio líquido, ou seja, essa coisa aqui, depois dessa conta aí de demonstrações, vai ter um positivo ou negativo. Esse positivo ou negativo pode ser colocado no patrimônio líquido, diminuir o patrimônio líquido ou aumentar o patrimônio líquido. Esse é o resultado final, você não entendeu? Ser elaborado e publicado pela companhia. Como vemos, a Lei de Sociedades por Ações permite que a empresa opte por elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido em substituição à demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Entretanto, a partir de 1985, as sociedades anônimas de capital aberto ficaram obrigadas
por resolução da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, a elaborar essa demonstração que acabou de falar de patrimônio líquido, ou seja, quanto valor que ela tem, ficando dispensadas da elaboração da demonstração de lucro ou prejuízo. Os dados para a elaboração dessa demonstração serão extraídos do livro razão. Interessante que não foi colocado aqui um tipo de contabilidade. O último, e para terminar, finalmente o último demonstrativo. O último demonstrativo se chama Demonstrações de Origens de Aplicação de Recursos. Essa aqui, ela está na legislação que eu faço torna ela obrigatória. Ela está no artigo 188 da Lei 6.404. E retiro o que eu disse, porque parece que essa demonstração aqui não é obrigatória. Vamos lá. A demonstração de origens e aplicações de recursos. Essa demonstração tem por objetivo identificar as modificações ocorridas nas posições financeiras, na posição financeira da empresa. O que é uma posição financeira? A posição financeira, conforme definida em lei das sociedades de ações. Acho que a lei de sociedades de ações é essa lei que a gente fica lendo toda hora, a lei 6.404. É o nome dessa lei. É o capital circulante líquido, CCL. C de capital, C de circulante, L de líquido. Líquido é quando usar o termo usado quando a coisa foi feita as descontos. Quer dizer, fez todos os descontos necessários e obrigatórios da empresa. Bom, o CCL, capital circulante líquido, também conhecido como capital circulante próprio, é igual ao ativo circulante. AC, A de ativo, e C de circulante, menos o passivo circulante, PC. P de passivo, C de circulante. Daí aqui tem a continha básica, né? Que é uma subtração. Que nem quase todas as contas do conteúdo de contabilidade. São uma subtração e o problema é que você tem que identificar o que é o que. Bom, o capital circulante próprio, o líquido é igual ao o ativo circulante menos passivo circulante. Muito fácil esses conteúdos, né? Todos os fatos que modificam o capital circulante líquido da empresa fazem parte da demonstração de origem de aplicação de recursos. Qualquer coisa que mude, que seja ativo circulante ou passivo circulante, que ou seja, que vão ser afetar o capital final, tem que ser colocados nesse demonstração de origens e aplicações. Essa demonstração não é obrigatória para todas as empresas. Quer dizer, aqui eu achei que ela não é obrigatória para todo mundo, mas parece que ela só não é obrigatória para alguns tipos de empresas. As que são obrigadas a elaborar são as empresas de sociedade anônima de capital aberto. As abertas são obrigadas a escrever essas demonstrações de origens e aplicações. E as de capital fechado que possuam um patrimônio líquido que é superior a R$ 1 milhão. Se uma capital fechado for um valor de maior de R$ 1 milhão tiver um patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido é o valor da empresa, se você não entendeu ainda. Se o valor da empresa for maior que R$ 1 milhão, ela é obrigada a escrever essa demonstração de origem dos seus recursos, de onde vai vir os seus recursos, para ser demonstrado para a contabilidade e para as auditorias. Basicamente, eles querem saber de onde é que está vindo todo esse dinheiro, porque pode ter algumas coisas ruins ali, tipo coisas políticas erradas lá, entendeu? Na data do balanço. Daí no artigo 188 explica e cita de lei o que tem que ter nessa demonstração contábil. A demonstração das origens de aplicação de recursos indicará as modificações da posição financeira da companhia, discriminando uma, duas, três, quatro. Quatro coisas são discriminadas. A primeira é discriminado nas origens de recursos agrupados em três tipos: grupos de lucros de exercício, acrescido de depreciação, amortização e também exaustão, e ajustado para a variação nos resultados desses futuros. A origem discriminada também é agrupada pela realização do capital social e contribuições para a reserva de capital. E a discriminação também é agrupada de origem de recursos, também é agrupada por recursos de terceiros originários de aumento do passivo exigível a longo prazo, da redução de ativo realizável a longo prazo e a da alienação de investimentos e direitos do ativo imobilizado. 2. Segunda discriminação. A discriminação de aplicações de recursos agrupadas. A discriminação de recursos, de aplicação de recursos, é agrupada em quatro casinhas. A aplicação de recursos é agrupada em dividendos distribuídos,
A aplicação de recursos é agrupada em aquisição de direitos de ativo imobilizado. A aplicação de recursos é agrupada em aumento de ativo realizável e de longo prazo dos investimentos do ativo diferido. E as aplicações de recursos agrupados são agrupados em redução de passivo exigível a longo prazo. Finalmente, a terceira discriminação desse modelo de demonstração é o excesso de insuficiência das origens de recursos em relação às aplicações, representando aumento ou redução do capital circulante líquido, o CCL. E a última discriminação são os saldos. Se lembra que os saldos são as contas finais. Tem que discriminar, significa escrever lá na continha da demonstração. Se você não entendeu ainda depois de tudo isso que eu li. Discriminação significa simplesmente escrever lá. Tem que escrever os saldos do início e no final do exercício do ativo e passivo circulantes e o montante do capital circulante líquido e o seu aumento ou de redução durante o exercício. Tem o modelo aqui. O modelo é simplesmente para uma tabelinha separada em dois lados, um com os valores e outro com todos os nomes das coisas. As origens, primeiro, as origens de recursos que falou, separado em lucro líquido do exercício, de positivo de depreciação, amortização e gestão, positivo ou negativo de variação dos resultados de exercícios futuros, positivo ou negativo de resultado de correção monetária das demonstrações financeiras. Depois tem a origem da realização da capital social, contribuições de reservas de capital, aumento de passivo exigível de longo prazo, redução de ativo realizável a longo prazo e alienação de investimentos e direitos de ativos permanentes. Depois de ver todas essas origens, você só apenas coloca no final o total das origens. Basicamente tudo isso aqui é uma coisa positiva. Tipo, as contas foram feitas em outras demonstrações. A única coisa que é negativa são tipo variações de resultados e que podem ser negativas são as variações de resultados. Ah, e os resultados de correção monetária. Você tira as coisinhas e vai dar um total de origens. Depois disso, repete esse tipo de coisas em todos os extras. A aplicação de recursos, que nem que estava na lei, separado em dividendos e distribuições, aumentos de bens, direitos e ativo permanente, aumento do ativo realizável a longo prazo e a redução do passivo exigível a longo prazo. Faz as contas de subtração e adição, vai dar um total de aplicações. Terceiro, aumento de diminuição do capital circulante líquido. Ele é igual a essas duas contas finais aqui, ó. 1 menos 2. As origens de recursos menos a aplicação de recursos. Obviamente não é fica fazendo uma conta gigantona. Você só precisa fazer o total de origens menos o total de aplicações. Se você não entender pelo nome, basicamente as origens são coisas positivas e as aplicações são coisas que você gasta, entende? Voltando. A variação as aplicações, na verdade, não são coisas que gastam, são coisas que foram gastadas para tentar criar um valor extra para elas, um tipo de investimento, entende? Daí o quarto, ele é o valor, se chama variação de capital circulante líquido, aquele CCL que a gente falou no começo, que era o passivo menos o ativo. Daí esse aqui, a variação, é separada em ativo circulante inicial e ativo circulante, quer dizer, ativo circulante inicial menos a passivo circulante inicial. Fazendo esse ativo menos esse passivo vai dar igual a uma coisa chamada capital circulante líquido inicial. Inicial, deu a capital inicial. Ativo menos passivo, tá. Obviamente é a continha que falou no começo. Depois fala do ativo circulante inicial menos um passivo circulante inicial, dá igual a um capital circulante líquido e final. Eu não entendi, eu acho que escreveram errado aqui na apostila. Acho que tinha que ter escrito final aqui, porque ficou muito estranho. Daí depois tem o tipo B, que é o capital circulante líquido final, menos, e o tipo C, dessa variação de capital, a variação de capital circulante líquido. Essa variação de capital circulante líquido, que era o título desse aqui, é igual ao B menos A. O B é o capital final, menos o A, o inicial. Com isso vai dar uma variação, a variação. E depois disso, finalmente acabou os demonstrativos. Eba, tchau. Bom, eu acho que eu já estudei basicamente de tudo. De contabilidade. Legal. Tchau.